Talvez você já tenha ouvido falar que todos somos um, nessa visão una do universo, né? Onde o outro não existe, ou você não existe, ou tudo é você, ou você é o outro, enfim. E talvez essa história toda tenha te deixado um pouco confuso, né? Como assim o outro não existe? Eu não tô entendendo nada. E eu compreendo que seja um pouquinho difícil de compreender, até porque o paradigma que a gente está, né, predominantemente, não contempla essa visão. É um paradigma que é reducionista, materialista, onde vê tudo como separado. Então, quando vem pessoas falando isso e tal, pode ser realmente meio complicado de assimilar. Só que o que as pessoas, né, normalmente não sabem é que essas visões que vêm surgindo cada vez com mais força, elas têm sim um embasamento científico, existem muitos estudos, muitos experimentos que foram responsáveis pelo surgimento dessa visão. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, para que você possa compreender um pouquinho melhor dessas bases e entender mais a fundo sobre o que significa sermos todos um, o que significa o outro não existir. Esses dias uma moça me questionou no Instagram sobre uma postagem que ela leu, minha, de um tempo atrás, que ela ficou um pouquinho na dúvida sobre algumas coisas que tem a ver com isso que eu falei aqui pra vocês no início do vídeo. E eu respondi ela, né, escrevi ali e tirei print do que eu respondi e postei nos stories, porque poderia ser a dúvida de outras pessoas também. Eu achei bastante pertinente a pergunta dela. Nisso, uma outra pessoa acabou me respondendo, dizendo que compreendeu melhor, mas que ainda assim ficou uma outra dúvida, e me perguntou ali. E eu achei bem pertinente também essa dúvida dessa outra moça, respondi ela, mas eu senti que ficou muito abstrato, ficou uma coisa assim, pô, não teve como aprofundar ali, sabe? O Instagram às vezes não tem como a gente fazer isso, né? Enfim. Aí eu senti a necessidade de gravar esse vídeo para complementar essas respostas e trazer esse olhar também para vocês aqui, que pode ser que seja dúvida ou curiosidade ou enfim, né? Eu deixei aberto aqui essas conversas que eu possa ler para vocês e aí depois eu venho complementando. Mas presta atenção aqui no que eu respondo porque vai ser importante também, tá? Então a moça, ela me perguntou assim, ó. Oi, Juliana, boa tarde. Vi essa frase na sua postagem. Que daí essa frase aqui, ó. Ao me priorizar, como consequência, priorizo também os outros, porque agora eu sei que os outros não existem de fato. Como assim? Só eu existo? Então essa foi a dúvida dela, né? Aí eu respondi isso daqui, ó, presta atenção. Isso mesmo, todos somos iguais em essência. Quando você começa a se priorizar, começa a descobrir essa essência. E só através dessa experiência com você mesma consegue compreender a essência do outro, que em última instância é você, já que somos todos a mesma coisa. O universo é sistêmico, tudo influencia em tudo, não existe nada separado. Por isso, quanto mais você se autoconhece, mais conhece também por correspondência o universo inteiro. O que chamamos de outro é apenas uma manifestação diferente de você. Como exemplo, pense na sua mão. Ela faz parte de você, certo? E os dedos fazem parte da mão. E as unhas fazem parte dos dedos, que também constrói aquilo que a mão é. Aí você pode abstrair um pouco mais e ir compreendendo que a mão, com tudo aquilo que a compõe, faz parte do braço. E assim, consequentemente. Agora pense no universo como um grande corpo. Cada pessoa é uma parte e que juntos formamos esse corpo. Por isso que os outros são você, porque fazem parte do seu corpo. Disso podemos tirar várias reflexões e insights. Eu não sei qual era o contexto do texto que você leu, mas ainda sobre isso é importante ressaltar também que só é possível alcançar no outro a mesma proporção daquilo que você já alcançou em você. Justamente por isso, tudo é uma coisa só. Se eu não me amar, como posso dizer amar outra pessoa? É preciso ser para então compartilhar aquilo que se é. A questão é que nós já somos completos, inteiros e perfeitos. Só precisamos nos lembrar disso para conseguir manifestar toda essa grandeza. Então, isso daqui foi o que eu respondi para ela, tá?
E aí eu compartilhei, né, como eu falei pra vocês, os prints nos stories para outras pessoas verem também. Nisso, uma outra pessoa me respondeu, falou isso daqui, ó. A questão é, eu faço parte de um todo ou eu sou esse todo? E eu achei muitíssimo importante e pertinente essa dúvida dela, porque ali no texto realmente pode ter ficado essa confusão, até porque eu falei assim, nós somos parte de um todo. Em outro momento eu falei, nós já somos completos. Como assim? Se eu faço parte de um todo, então eu não sou esse todo. Aí que tá. O que eu respondi pra ela, né? Então, se nós somos parte de um todo ou se nós somos esse todo. Eu falei pra ela que nós somos ambas as coisas. Você faz parte de um todo ao mesmo tempo que o todo está presente em cada parte. Aí eu continuei respondendo, né? Se estivermos falando a nível de macrocosmos, você faz parte de um todo. Agora, se partirmos de um microcosmos, nível quântico, entendemos que o todo está em todas as partes. E foi isso que eu respondi aqui, que eu coube responder, mas eu senti que ficou vago, ficou abstrato e pode ter parecido até um negócio paradoxal e sem sentido. Como assim, né? A pessoa não responde direito. Como assim as duas coisas ao mesmo tempo? E aí eu vou continuar trazendo uma base aqui para que vocês possam compreender um pouquinho melhor. Já adianto que assim, existe muito estudo, tá, em cima dessa visão sistêmica una. Não tem como eu abordar tudo isso numa vez só. Então, hoje, nesse vídeo aqui, eu vou trazer essa visão, essa teoria holográfica do universo e do funcionamento do cérebro, que é uma dos estudos, das pesquisas, né, que contempla essa visão, que ajudam, que colaboram para a gente compreender essa visão. Existem outras, tá? Essa aqui não é a única, existem outros estudos que também contribuem para a gente entendendo isso. Teoria holonômica do funcionamento cerebral. Quem trouxe essa teoria foi o neurocientista austríaco Karl Pribban. Só que antes de eu falar sobre essa teoria, eu preciso introduzir você no que é um holograma, no que é um sistema holográfico, né? Então, assim, um holograma, o que é? É uma imagem virtual tridimensional. Não sei se vocês chegaram a ver, eu imagino que estejam acontecendo outros eventos também como esse, mas eu vi especificamente sobre um show que teve do Legião Urbana. E como o Renato Russo já morreu, eles fizeram um holograma do Renato Russo, como se ele estivesse lá no palco, mas era uma imagem tridimensional virtual que estava ali. Tá? E como que funciona isso? Imagina o seguinte, tem um objeto, tá? Aí um laser incide sobre esse objeto e reflete a imagem numa placa. Agora imagina que um segundo laser também vai incidir sobre essa placa. Vai existir um padrão de interferência de onda do primeiro laser com o segundo laser, que vai resultar no quê? No armazenamento da informação do objeto refletido, tá? E vai gerar, por consequência, no espaço, né, uma imagem tridimensional holográfica, beleza? E o interessante sobre os sistemas holográficos é que cada parte do sistema contém a informação do todo. Como assim? Imagina que a gente pega essa placa e quebra ela em milhões de pedacinhos. Cada pedacinho vai conter a informação completa do objeto, do todo. Aí você já começa a perceber uma similaridade com aquilo que eu estava falando ali no comentário para a pessoa ali no Instagram, né? Só que beleza, você pode falar, tá, isso daqui é um holograma, mas o que tem a ver comigo? Aí que entra o Karl Pribban. Ele demonstrou que acontece a todo instante um processo muito similar a esse no nosso córtex cerebral, por meio de uma interpenetração dos campos eletromagnéticos dos neurônios que estão ali ao redor, que acabam gerando um campo harmônico de frequências eletromagnéticas. E esse campo, ele funciona como um holograma. Então, assim, esse campo, ele acaba se espalhando holograficamente, simultaneamente por todo o nosso cérebro, que tem a função ali, né, o que ele faz? Ele armazena e codifica uma vasta quantidade de informações. Então, a gente começa a entender que a memória de uma pessoa não está somente no cérebro dela, e sim em toda a informação holográfica do campo que a envolve. E esse campo harmônico informacional, né, de cada indivíduo, ele também pode se interconectar com o campo quântico holográfico subatômico da estrutura do próprio universo.
o que explica, né, muitos fenômenos espirituais e cósmicos, enfim. Então, olha como a gente, entendendo mais dessas bases, né, tipo, cara, não é uma parada só mística, né, de, somos todos um. Realmente, a gente tá todo mundo conectado, tudo influencia em tudo. Então, não faz sentido a gente pensar, por exemplo, em termos de inimigo. Tipo assim, um contra o outro. Como assim? É como se fosse, tipo assim, a minha mão brigando com a minha perna. Como assim? Eu preciso de tudo funcionando perfeitamente aqui. Preciso que todas as partes, elas tenham harmonia, porque, na verdade, essas partes fazem parte de uma única coisa, né? É um único corpo. Então, voltando lá na resposta que eu tinha dado ali para a pessoa no Instagram, né? Que me perguntou sobre somos parte ou somos todo. Por esse exemplo holográfico, a gente começa a entender isso, que somos ambos mesmo. Somos partes nesse sentido, quando a gente fala macro, né? Em pessoas, em corpos, nesse sentido aqui. Então, eu tenho o meu próprio campo eletromagnético, que vai ser ali a média da soma do que eu penso com o que eu sinto, né? O pensamento elétrico, a emoção magnético, isso aí vai gerar um campo. Só que esse campo ele vai estar interagindo com o seu campo, com o campo de todas as pessoas e também com a estrutura, né, o campo estrutural do próprio universo. Então, a gente está tudo conectado. E aí, com esse exemplo do holograma ali, do laser que eu dei para vocês, né, também a gente começa a entender que a gente funciona muito de uma forma assim também. Somos hologramas, porque aqui nesse campo que nós estamos, é como se a Terra fosse a tela do laser que eu dei o exemplo. E nossa consciência é o objeto projetado. Então, isso aqui não é o nosso real mundo, né, de origem. Nossa consciência não é daqui, a gente está tendo uma experiência humana. Mas aqui acaba sendo uma holografia do real, que é o quê? A consciência. Consciência como base de tudo. Então, a gente está experienciando esse universo holográfico. E aí, entendendo como os hologramas funcionam, a gente começa a entender de fato que o todo está nas partes também, completo, né? Indivisível. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês. Sei que não é um assunto muito simples, é um pouquinho complexo, mas a minha missão aqui é sempre tentar facilitar, trazendo uma linguagem mais didática, né? É uma coisa que pode ser mais complexa. Eu sei que talvez ainda tenha ficado um pouquinho complexo, mas eu juro que eu tentei. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem comentar aqui me perguntando, ou vão lá no meu Instagram também, @alquimiaconsciencial_ e manda direct também. Eu coloco outros conteúdos por lá, né, diferentes daqui, por mais que eu esteja meio em off no geral ultimamente nas redes. Me acompanha por lá também, que eu sempre, quando eu tô mais presente ali na internet, eu acabo postando coisas diferentes nas duas redes, tá bom? Um beijo e até a próxima.